As crianças podem descer para o seu culto devagar, devagar. Falo devagar, as crianças já estão correndo, né? Eu deveria falar devagar, as crianças podem descer. E os adultos devagar podem ficar sentados também para a palavra que nós vamos ter aqui. Meus irmãos, como o Rodrigo comentou, o pastor Ilquias está lá no Rio Grande do Sul, lá na minha terra, está levando a mensagem aos executivos da Convenção Batista Pioneira. A Convenção Batista Pioneira, ela faz parte da Convenção Batista Brasileira, para quem não sabe, está junto, é da nossa convenção, mas é uma ramificação dela, que tem um caráter étnico, né, dos alemães. Meus irmãos, nós acabamos a nossa campanha, peregrinamos juntos, caminhando ao longo dessas semanas, e por fim a campanha chegou ao fim, mas o desafio continua. Para aqueles que estavam mais atentos, devem ter percebido que nas pregações nós estávamos seguindo o texto de 1 Pedro, e eu gostaria de dar sequência no estudo de 1 Pedro, hoje, para trazer algumas reflexões em 1 Pedro, capítulo 5, no qual nós vamos ver a respeito da importância de vigiarmos para resistirmos às lutas. Em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, 1 Pedro 5, do 5 ao 11. Aqueles que também quiserem podem acompanhar na projeção. Eu vou ler aqui na versão NVT, e você pode acompanhar na sua versão. 1 Pedro 5, de 5 a 11, diz assim: da mesma forma, vocês, que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Amém? Convido você a abaixar sua cabeça para orarmos entregando esse momento a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Por isso te pedimos, Senhor, abre as nossas mentes. Traz, Senhor, o entendimento a partir do Teu Santo Espírito, para compreendermos Tua vontade e para aplicarmos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gosto muito de pensar, a partir desse texto, o como devemos lidar com as tentações. Como que devemos encarar as lutas, as batalhas espirituais. E eu vejo aqui claramente nesse texto, que a primeira forma que nós temos é entendendo que precisamos de humildade. Precisamos de humildade, gente. Pode passar. A humildade é algo fundamental para nós. Olha que interessante como o texto ele aborda a humildade e destaca. Eu botei alguns destaques aqui no texto para a gente poder enxergar. Olha só, nos versos 5 e 6, olha como aparece a humildade. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Olha só, Pedro está falando aqui de humildade, de sermos humildes e de
humilharmos. Nos humilharmos é nos tornarmos humildes. Então veja como a humildade não é algo secundário aqui nesse texto. Há uma insistência do autor, porque é algo fundamental. Sem humildade, nós não temos como vencer as batalhas espirituais do nosso dia a dia. Sem humildade, nós não conseguimos nos manter firmes. A humildade, ela nos mantém firmes espiritualmente. E como que podemos ter humildade? Em primeiro lugar, a gente precisa ter humildade para melhorarmos um relacionamento com os outros. Veja, quando nós temos humildade, nós nos relacionamos melhor uns com os outros. Como é bonito quando a gente vê alguém com humildade, né? Eu gosto muito de assistir às aulas do pastor Antônio, que o pastor Antônio, apesar do seu grande conhecimento, é alguém muito humilde. É alguém que vem, né, com a sua simplicidade, vem, às vezes destaca, o pastor Vilibaldo, nosso pastor que nos direciona, pede para a gente orar. Como é bonito isso, pastor, agradeço a Deus pela sua vida. A humildade é algo que facilita o nosso relacionamento. Da mesma forma como é difícil da gente se relacionar com alguém orgulhoso, não é? É muito complicado. É muito difícil. E às vezes a gente conhece algumas pessoas que são orgulhosas, que a gente olha assim, nem era para tanto, mas a pessoa se acha, né? Igual o pessoal fala, última bolachinha do pacote. Né? Se acha como um copo d'água no meio do deserto. E muitos acabam o quê? Dificultando o seu relacionamento uns com os outros por falta de humildade. Por se acharem melhores do que os outros. E eu digo isso com muito cuidado, porque eu sei que a humildade é algo que eu busco na minha vida, mas nem sempre eu tenho. Eu luto contra a arrogância, e eu já fui muito arrogante. Deus está trabalhando na minha vida. A Ju sabe isso melhor do que ninguém. Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, gente, eu era muito arrogante, bastante mesmo. Eu lembro que eu fui estudar teologia e já achava que eu sabia de tudo. Lembro que eu entrei uma vez em sala de aula, estava lá na aula, uma professora dando aula, e eu lembro que eu levantei a mão e falei assim, professora, discordo completamente de tudo que a senhora falou. Olha só, um aluno, hein? E eu lembro que aquela professora muito humilde falou, não, sem problema, depois vamos conversar. Depois da aula ela veio, conversou comigo. Não sei como é que ela não deu um tapa na minha orelha, né? Pelo menos isso. Mas não, ela começou a conversar comigo e aquela humildade dela começou a trabalhar no meu coração. E outros professores da FAPAR também. E eu lembro que eu comecei a entender que ter conhecimento não deve gerar arrogância. Pelo contrário, quanto mais conhecimento temos, mais humildade precisamos ter. E eu lembro que aquela professora começou a conversar comigo e nós nos tornamos amigos. Agora, pouco tempo atrás, eu tive que entrar na sala de aula, porque agora a gente é colega, né? Entrei na sala de aula dela, que eu tinha esquecido o meu passador de slides lá, e aí ela me deu um abraço, ô, Vili, coisa boa. Aí ela me abraçou e falou para a turma assim, ó, esse aqui, ó, começamos brigando, mas hoje somos bons amigos. E como é legal de ver, ela falou isso, fiquei um pouco constrangido, falei, professora, me perdoe por aquela vez. Eu dificultei o relacionamento, mas o meu orgulho, graças a Deus, encontrou uma humildade naquela mulher, uma humildade, até posso falar o nome dela, porque não estou falando mal, né, professora Gleitz, uma humildade nela, que eu aprendi a ser diferente. Muito tempo depois, como professor da FAPAR, eu lembro que eu encontrei um aluno arrogante, um aluno que teve aula comigo de História e Cristianismo, e depois que o semestre acabou, ele me mandou uma mensagem de WhatsApp, e mandou assim, professor, queria fazer algumas críticas, eu acho que faltou você falar sobre tal coisa, não falou sobre tal assunto, acho que você foi muito superficial sobre tal outro assunto. E eu estava nas minhas férias, Marcão, e eu ouvi aquela mensagem, aí eu comecei a gravar um áudio falando assim, quem você acha que você é? Comecei assim, quando eu vi a Ju veio, amor, o que você está fazendo? Estou gravando áudio para esse doido aqui. Não vou deixar barato. Daí a Ju falou, amor, esse aluno é um Vilibaldo. É você no passado. Você plantou, agora colhe, meu filho. Ele é alguém a ser ensinado. Você não era desse jeito?
Você não aprendeu? Por que você aprendeu? Porque pessoas agiram com humildade. Não trate ele com arrogância. Aí eu cancelei o áudio e gravei um áudio. Muito obrigado, vou me esforçar por melhorar. Que pena que você não gostou de tudo, mas que Deus te abençoe, umas boas férias. E eu fiquei pensando, é verdade. Como é fácil de nós sermos arrogantes, gente, de deixarmos a humildade de lado, mas como isso prejudica os relacionamentos. E eu acho que é interessante vermos como a gente é arrogante no trânsito. Já viu no trânsito? Todo mundo está certo, é ou não é? Cada um acha que está certo. Não, porque o outro que errou. Tempo atrás eu estava dirigindo, e aí eu estava ali perto do Shopping Ventura, e no Shopping Ventura ali a gente tem a velocidade máxima, né? Tem o controle ali. Estava na velocidade, e na minha frente uma moto. E a moto dando seta que ia virar à esquerda, e eu vindo atrás da moto. E aí, quando a moto estava chegando no semáforo, ficou amarelo. Quando dá amarelo, o que a gente faz? Pegando vocês aí, ó. Para! Né? Ficou amarelo, para. Alguns falaram acelerar, né? Olha. Mas minha mente falou, vai dar tempo, a moto vai passar, eu vou passar também. E aí a moto parou. E eu achei que ela ia acelerar, nunca vi uma moto parar num semáforo amarelo, me assustei. Freiei, gente, que o carro foi... Parei assim, eu acho que centímetros de distância da moto. Fiquei, meu Deus, era uma mulher, ela olhou para trás com uma cara, assim, um olhar fulminante, como quem diz, quase me matou, né? E aí parou um outro motoqueiro do lado dela, os dois começaram a conversar, provavelmente me xingando. Só sei que daí eu dei uma buzinadinha de leve assim, fiz assim, desculpe. Ela fez assim, para trás, e foi embora. Quando eu cheguei em casa e contei a história para a Ju, minha esposa, ela falou, mas também nunca vi uma moto parar, né, no amarelo, nunca vi um negócio desse. Eu falei, não, amor, eu estava errado, eu errei. E é difícil porque a gente sempre tenta achar uma justificativa. Não, o erro é do outro. Não, ela tinha que ter acelerado. Porque a gente está acostumado. Mas quem disse que isso é o certo? Precisamos olhar para nós mesmos com humildade e deixarmos o orgulho de lado. Se deixarmos o orgulho e formos humildes, olha o que o texto diz. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha que maravilha, gente. Pode passar para frente? Deus concede graça, recebemos a graça de Deus. Pode passar mais um? A graça do nosso Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu fico pensando, como eu vivi essa graça de Deus. Comecei na Favapar muito orgulhoso, muito arrogante. Hoje sou professor lá, hoje convivo com a professora Gleides como minha colega. Mas eu vejo como graça de Deus. E eu lembro que tempo atrás um aluno veio e falou, nossa, professor, você estudou muito, né? Você fez doutorado, por isso que você é professor aqui. Eu falei, não, eu sou professor aqui pela graça de Deus, não é pelo meu mérito. Como assim, professor? Não, porque você fez doutorado. Eu falei, cara, eu comecei aqui com o pé esquerdo, eu era muito arrogante. Se eu fosse o diretor lá atrás, eu não tinha me contratado, não. Mas me olharam com misericórdia pela graça de Deus. Eu entendo isso. Não, professor, você está exagerando. Eu falei, uma hora eu te conto a minha história completa, então. Que não foi só essa situação, professora Gleides. Eu errei muito lá, em várias questões, como arrogante, como alguém que estava num caminho que precisava aprender e ser derrubado por Deus para aprender. Mas a graça de Deus me permitiu isso. E Deus, às vezes, nos permite, na sua graça, em coisas que a gente não acha que é graça. Interessante a gente pensar. Às vezes a gente acha que é desgraça, mas é graça de Deus. Alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo que foi reprovado no processo seletivo do mestrado da Favapar. Eu conversando com ele, e aí alguém falou assim para ele, vai lá e faz uma reclamação, por que você não foi aprovado? Ele falou, não fui aprovado, eu tenho que melhorar. E eu conversando com ele, falei, cara, já te contei a história do meu doutorado? Ele falou, não. Eu falei, eu fui reprovado na primeira vez que eu tentei o doutorado. Vocês sabem por quê, gente? Porque tinha assim, como é que se diz, no edital, Júnior, o edital da Federal dizia assim,
enviar os seguintes arquivos: RG, CPF e aí mais os outros. Eu mandei no mesmo arquivo RG e CPF, e por isso eu fui rejeitado. Não é indignante? Eu mandei o arquivo certo, mas eu não mandei separado RG e CPF. Eu e mais 20 e poucas pessoas fomos reprovados no processo seletivo por causa disso. Eu lembro que o pessoal na época tentou, né? Tentou, fez um abaixo-assinado, e aí chegou na mão de uma professora e ela rejeitou, indeferido. Vão tentar de novo ano que vem. Nossa, isso eu lembro que muitos ficaram indignados. E até um professor da própria federal chegou para mim e falou: puxa vida, que coisa, né? Eu falei: professor, Deus sabe todas as coisas. Se não era para ser, não é para ser. Continuei meu mestrado, na época eu fazia. Quando eu terminei meu mestrado, gente, na banca do mestrado, o meu orientador falou: Vili, eu sei que você não conseguiu passar no processo seletivo do doutorado, mas o teu mestrado está tão bom, que a gente vai fazer que sim, a gente vai jogar você para o doutorado. Tem uma expressão, não lembro o nome, mas meio que eu me promover para o doutorado automaticamente. Eu não lembro como é que é a expressão, mas tem um termo técnico. E eu falei: professor, não se sinta obrigado nele, não, o teu trabalho de mestrado está nível doutorado, vamos fazer isso. Quando ele foi fazer, tinha passado o prazo máximo por questão de alguns dias. E ele ficou tão triste, ele veio: puxa, Vili, cara, eu queria tanto que você fosse para o doutorado, você tem qualidade, você merece. Eu falei: professor, o senhor sabe que eu creio em Deus. Meu filho está para nascer, o Benjamin estava para nascer em março do outro ano. Eu falei assim: se Deus não está permitindo que eu vá para o doutorado, talvez seja porque Deus quer que eu foque na minha família. Eu estou em paz, professor. Fique tranquilo. E aí veio o Benjamin, e o que aconteceu? Benjamin veio em março, em abril eu consegui começar a trabalhar na Fabapar. Em abril, gente. E se eu não tivesse sido rejeitado no doutorado, eu provavelmente não estaria trabalhando na Fabapar. Sabe por quê? Porque daí eu teria pego uma bolsa de estudo, e com bolsa a gente não pode trabalhar. E mais, mas depois você poderia? Talvez não. Porque justamente quando eu fui em abril, a Fabapar decidiu mudar toda a estrutura dos cursos e me colocou como professor de História do Cristianismo, História da Teologia. Então veja, Deus estava ali não permitindo algo, mas aquilo que eu via poderia ver como desgraça, na verdade é a graça dele. Deus cuida de nós. Por isso precisamos ter humildade, receberemos a sua graça, e como diz Deus, nós também seremos exaltados por Ele. O texto diz: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Obrigado, Cris. E no tempo certo, Ele os exaltará. Não devemos ser nós a nos exaltarmos, mas Deus deve nos exaltar. Como eu sou grato a Deus pela Fabapar, estou dando esses exemplos para fazer mais sentido para vocês, mas eu vejo como um carinho da parte de Deus algumas coisas, como por exemplo, o fato de eu ter sido agora convidado a ser paraninfo da turma, né? Quinta-feira a gente vai ter formatura da Fabapar, e eu vou ter a oportunidade de trazer o discurso como paraninfo. Como é legal isso! E eu fico pensando, puxa, é uma forma de reconhecimento por parte dos alunos que me dá uma alegria grande, me preenche, assim, me faz, puxa, de alguma forma o que eu estou fazendo para eles faz sentido. Mas isso eu só reconheço porque eu aprendi com os meus professores. Nossos professores deixam a lição quando são humildes. Eu já vi o pastor Antônio comentando sobre a humildade de alguns professores, como o Sproul, né, pastor? Que sentava junto aos alunos na hora de comer alguma coisa e conversava. Alguns não faziam isso, né, pastor? Mas eu acho que meus alunos, eles gostam de mim, talvez por causa que eu faço isso. Que eu me misturo com eles. Tem uns alunos que gostam de levar um chazinho, um café.
E aí vão batendo papo, conversando, e a gente se aproxima. Não é aquele olhar de cima para baixo, mas se entende que somos todos iguais. E isso eu aprendi com meus mestres, professor Zacarias, professor Gusso. Quando eu era ainda aluno, professor Zacarias, por exemplo, me convidou a dar uma aula. Veja, um professor convidou. Ele falou, Vili, nós temos uma aula sobre tal assunto, eu sei que você gosta muito desse assunto, você não quer dar essa aula? Eu vou estar aqui, qualquer coisa você pede minha ajuda, mas eu quero que você já vá treinando, porque você será um ótimo professor um dia. Veja a humildade desse homem. O professor Zacarias, que não sabe, gente, é a maior referência que nós temos aqui no Paraná em teologia sistemática. O auditório da FAMAPAR leva o nome desse homem. Então veja a importância. Professor Gusso, uma vez eu estava na sala dos professores, vi ele com um livro, olhei, curioso, vi lá, Antônio Renato Gusso. Deu, opa, mais um livro publicado, professor? Ele, esse aqui é mais um. Quantos, professor? Daí ele falou, deu, esse aqui é um número tal, de 30 e pouco. Eu falei, nossa, pastor, espero um dia chegar perto disso. Ele me olhou bem sério e falou, Vili, você vai escrever muito mais que eu. Você vai me passar, você vai me ultrapassar. Fique tranquilo. Você é ótimo no que você faz. Gente, aquilo ali foi maravilhoso. O Gusso, nossa maior referência de exegese aqui, uma das maiores referências no Brasil em exegese, falar algo assim, a humildade, gente, a humildade é o principal. Por isso, não busque se exaltar, não busque se destacar. Deus fará isso se você for humilde. Por isso, mostre humildade onde você estiver. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, em qualquer lugar, mostre humildade. Tem gente que acha que a arrogância que faz a diferença, né? Não, eu tenho que mostrar que eu tenho autoestima. Gente, cuidado. Não deixe a arrogância o derrubar. Segundo lugar, além de humildade, precisamos entender que a nossa luta, que a tentação é espiritual. E muitas vezes a gente esquece disso. Pedro diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o quê? Qual que é o nosso grande inimigo? O diabo. E a gente não costuma falar muito em diabo aqui nessa igreja, graças a Deus, né? A gente prefere falar de Jesus, né, dona Beth? É melhor, melhor. Tem igrejas que falam mais do diabo do que em Jesus. O professor Jaziel fez uma pesquisa de campo numa igreja e ele ficava contabilizando quantas vezes falava em Deus, Jesus, Espírito Santo, e quantas vezes falava em diabo, capeta, caramunhão, etc. E ele falou que só uma vez falaram mais de Deus do que do diabo, naquela igreja que ele estava fazendo o estudo. Então veja, tem igrejas que destacam muito o diabo. Não é o nosso propósito. Mas a gente não pode esquecer que ele é o nosso inimigo. Por quê? Porque a gente entende que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é uma luta espiritual. Aí eu entendo que aquela pessoa que eu vejo como meu inimigo não é meu inimigo. Aquele vizinho que me incomoda, que liga o som alto, ele não é o diabo, como às vezes a gente imagina. Não é o nosso inimigo. Aquele vizinho, aquela vizinha que nos olha torto, que fala mal da gente, que fofoca, não é o nosso inimigo, porque a nossa luta é espiritual. Por isso precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o nosso inimigo. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo. Precisamos ver as coisas espiritualmente. E muitas vezes nós não temos esse olhar. Interessante, quando a Ju foi hospitalizada no passado, eu sabia que tinha um aspecto físico. É óbvio, a Ju tem asma, né, ela teve ali uma pneumonia, as coisas somaram e tinha hospitalização dela por conta disso. Mas nós entendemos que havia um aspecto espiritual envolvido também. Eu não sei se eu comentei isso com profundidade aqui na igreja já. Mas eu lembro que, quando eu cheguei em casa, estava avisando algumas pessoas sobre a situação, uma vizinha nossa falou, olha, isso é espiritual. E eu sempre sou um pouco pé atrás, porque tem gente que espiritualiza coisas que não se espiritualiza. Mas ela falou, eu acho que isso é espiritual.
E vamos colocar em oração. E essa é uma vizinha católica nossa, do nosso prédio. E começamos a orar. E foi interessante como coincidiram muitas coisas. Por exemplo, a PIB Curitiba também orava pela Ju. E no relógio de oração da PIB, às 3 da manhã era o horário de oração pela Ju. Interessante que essa vizinha católica não sabia de nada, mas o padre dela chegou e falou, você vai orar todos os dias às 3 da manhã pela Juliana. Teve uma irmã aqui da igreja, que depois que a Ju voltou, chegou para ela e falou assim, olha Ju, não sei porquê, mas todo dia eu acordava de madrugada, e eu não conseguia voltar a dormir se eu não orasse por você, e sempre que eu olhava no relógio era 3 da madrugada. E aí eu também. Teve um dia que eu acordei, gente, não sei como, eu sabia que ia acordar às 3 da manhã, acordei às 3 da manhã, exato, com uma aflição e precisei orar pela Ju. E a gente olha tudo isso, né, eu comentando com alguém, uma pessoa falou assim, que 3 da madrugada é a hora do diabo. Não existe hora do diabo não, gente. Toda hora é hora de Deus, tá? Amém? Deus é Senhor poderoso sobre todas as coisas, todo horário. Não tem um horário que, não, essa hora Deus fala, não, pode, vou dar um tempo. Deus não dorme, Deus não descansa, graças a Deus por isso, que daí permite a gente descansar. Mas ali, essas coincidências Deus permitiu para que a gente entendesse o aspecto espiritual. Para que a gente olhasse com outros olhos, para entendesse que a nossa luta não era só contra uma doença, mas havia um aspecto espiritual. Enquanto nós orávamos, eu acho que eu nunca contei isso, a Ju orava também. A Ju, né, na mente dela, não sei como funciona esse negócio de coma, eu espero não entender muito profundamente, mas ela estava lá orando, e ela conta que ela orou assim, ela não orou, Deus, permita eu voltar para o Ville, para as crianças, não, ela orou, Deus, eu ainda tenho muito a fazer, a minha missão não acabou, eu ainda preciso proclamar, me permita voltar. E ela voltou. E a gente olha e fala, misericórdia de Deus pela família do pastor. Não tem nada a ver com eu ser pastor. Deus permitiu para que ela continue o trabalho dela. Porque há algo muito maior do que eu, que a Ju, que a nossa família, que é o propósito de Deus de salvação. Quando a gente entende isso, a gente compreende todas as coisas da nossa vida com um outro olhar. E a gente para de ficar criando inimigos ao nosso redor, para de ficar vendo o nosso vizinho como inimigo, para de ficar vendo cunhado, cunhada, irmão como inimigo, e passa a amar a todos, pedindo para que Deus toque os corações. Assim, a gente vê as coisas de uma forma diferente. Segundo lugar, além de reconhecer o nosso inimigo, precisamos lidar com seriedade em relação ao pecado. E muitos cristãos não lidam com seriedade. Muitos cristãos brincam com o pecado. Mas olha como o texto diz, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Veja, um leão não é algo que a gente vai ver do nosso lado e vai ficar tranquilo. Vocês já viram um leão? Eu já vi no zoológico, mas fica uma distância, que eu lembro que eu preciso de óculos para ver de longe, não mal conseguia enxergar o leão. Ainda mais no Brasil, calor, né, o bichão geralmente fica deitado. Mas já viram aqueles vídeos na internet que tem aqueles zoológicos em outros países que tem só um vidro? Cara, eu acho incrível isso. Às vezes deixa lá a criancinha para tirar foto e vem um leão esfomeado e fica tentando ali, atrás do vidro, tentando pegar a criança. Já viram isso? E a criança bem tranquila. Eu fico pensando, a criança não sabe o perigo no qual ela está. Ela não compreende isso. Mas a gente fica aflito porque a gente sabe o perigo. A gente sabe que se o leão pegar a criança, já era. Mas muitas vezes, como cristãos, a gente fica tranquilo do lado do pecado. Tranquilo, não entendendo a seriedade das coisas. E às vezes a gente precisa ser lembrado por fora. Tempo atrás, eu vi que tinha um neurocientista falando sobre a seriedade da pornografia num podcast. Veja, não é um podcast cristão, mas ele foi lá e falou, olha, você está brincando em relação à pornografia? Pornografia é um negócio sério. Como assim sério, né? Estamos dando risada. Não dê risada sobre isso. Pornografia é algo que vicia, algo que faz mal, é algo que pode viciar mais que drogas, os efeitos são altamente nocivos. Veja, e às vezes os cristãos não levam a sério
coisas terríveis na nossa vida. Precisamos levar a sério o pecado. O pecado não é brincadeira, gente. O pecado é algo que, se for alimentado na nossa vida, causa desgraças enormes. Tem um poder destrutivo. Por isso, precisamos reconhecer nosso inimigo, lidar com seriedade em relação ao pecado. Em terceiro lugar, compreender qual a nossa força. Permaneçam firmes contra ele, contra o diabo, e sejam fortes na fé. Sejam fortes na fé. A minha força não está em eu ser um pastor. A sua força não está em quem você é, mas a força está em quem Deus é e na fé que temos nele. Isso que é maravilhoso. E a gente vê os exemplos de fé na palavra de Deus, e é interessante ver que às vezes quem a gente esperava que tivesse fé não tem fé, e que a gente não esperava tem fé. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, quem é a pessoa que Jesus destaca que tem mais fé? Centurião. Esses dias a gente leu o texto para os meninos, né? Tivemos que ler devagar, porque daí tem que explicar o que é um centurião, tem que explicar por que ele não era judeu. Mas olha o que Jesus fala, aquele homem centurião, Jesus fala, olha, eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa. E eu fico pensando que às vezes há mais fé lá fora do que dentro da igreja. Tem pessoas, às vezes, que creem mais do que a gente. Quando a Ju voltou, por milagre divino, eu lembro que a Ju começou a duvidar do milagre. Olha que ela é o objeto sobre o qual o milagre foi feito. Mas ela começou a pensar, puxa, mas será que foi tudo isso? Será que foi um milagre mesmo? E aí ela foi no médico. O médico fez os exames e o médico falou, foi um milagre. Eu não tenho como explicar o que aconteceu. Um médico, que geralmente é símbolo de ceticismo, um médico que normalmente é aquele que tenta achar uma explicação para não trazer Deus para a história, ele falou, foi um milagre. Pura e simplesmente. E nós, eu, pastor, ela que foi objeto do milagre, estávamos duvidando. Por isso, precisamos buscar nos fortalecer, tendo fé em Deus. Por fim, meus irmãos, precisamos entender que o sofrimento não é eterno. Nossa luta não é eterna. Deus permite dificuldades, permite tristezas, permite lutas, mas elas não vão durar para sempre. Então a gente precisa se fortalecer entendendo que vai haver o cuidado de Deus. 1 Pedro diz assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Esse texto, ele não diz que a gente não vai sofrer, mas ele diz que apesar do sofrimento, Deus vai cuidar da gente. A Ju voltou, mas mesmo que ela não tivesse voltado, Deus cuidaria da minha vida e da minha família. Deus sempre cuida de nós. E Deus quer fazer o que conosco? Em primeiro lugar, nos restaurar. Gente, quando a gente vê a Bíblia é um livro cheio de histórias de restauração. E isso eu acho lindo. A Bíblia não é um livro cheio de pessoas perfeitas. Pelo contrário, não é? A gente olha os heróis da fé, gente, são humanos como a gente. Por isso que Tiago diz que Elias, que faz parar de chover e voltar a chover, é alguém sujeito às mesmas tentações, ser humano como nós. Davi é um cara que trai, pega a mulher do outro e manda ainda o cara para frente de batalha para o cara morrer. Salomão é alguém que erra muito. Todos os personagens bíblicos erram. Mas o que nós vemos? Histórias de pessoas que erram, que são imperfeitas, mas que Deus restaura. Vemos a história de José e seus irmãos. Veja, alguém que é vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas que no final os reencontra, os ama e os perdoa. Esaú e Jacó que trai o seu irmão, pega a bênção dele e foge. E quando volta, Esaú perdoa e mostra amor. Pedro e Jesus. Gente, esses dias, a gente estava até conversando com as crianças sobre isso, sobre Pedro e Jesus.
E eles estavam brincando. E aí um bonequinho lá era o Pedro, né, porque eu fiz uma fogueirinha, não sei quem que viu minha maquete de Lego da Páscoa. Aí eles estavam brincando. Aí, eu sou o Pedro, estou junto da fogueira. E eu cheguei com outro boneco e falei, você conhece Jesus? E aí o Enoque estava brincando e falou assim, conheço sim. Eu falei, filho, mas o Pedro negou Jesus, né? Ele disse que não conhecia. Não, mas eu não vou negar, não. O Enoque já aprendeu com erro, né? Mas Pedro negou. E insistiu, negou 3 vezes. Só que depois Jesus o reencontra e o perdoa. Histórias de restauração. E nós vemos na vida diária a restauração de Deus. Quantas histórias de restauração eu conheço? Famílias totalmente destruídas e que Deus restaura. Casamentos completamente arruinados, mas que Deus restaura. Conheço a história, inclusive, de um casamento restaurado após a traição. Um casamento que já era complicado, problemático. Há uma ruptura, mas Deus permite que eles voltem e se tornam melhor do que antes. Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer restaurar as nossas famílias. Deus quer restaurar a nossa história. Para isso, Ele vai nos sustentar. Além de restaurar, Ele quer nos sustentar. Não entendemos quem é Deus até experimentarmos o sustento dEle em nossas vidas. Deus é um Deus de sustento. Deus é o Deus que manda o povo para o deserto para depender dEle para se alimentar. Para aprender que se Deus quiser, vai chover comida. Vai literalmente cair do céu para sustentar o seu povo. Mas muitas pessoas não sabem quem é Deus, pois nunca foram sustentadas por Ele. Você já pensou nisso? Tem pessoas que não sabem quem é Deus porque nunca foram sustentadas por Ele. Em Êxodo 20, tem a lista dos 10 mandamentos, e para os judeus o primeiro mandamento é diferente do nosso. Para eles é, eu sou o Senhor, o teu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Para o judeu, não há como conhecer a Deus sem entender o sustento e a libertação que temos nele. Mas muitas pessoas nunca experimentaram isso. Passam uma vida confortável, sem pensarem que precisam depender dele. Tempo atrás, o professor Gusso viajou para a Austrália, a filha dele mora lá, e ele voltou, me trouxe uma bolachinha, falou, trouxe uma bolachinha para você, e ele falou, Vili, quando eu fui para lá, a sensação é triste pela riqueza daquelas pessoas. Eu falei, como assim, professor, não é triste pela riqueza? Eles têm tanto, que quando eles trocam a TV, eles simplesmente botam a outra na rua. Para quem quiser levar, eles não dão valor algum. É tanta riqueza de um país de primeiro mundo, que eles não conseguem entender o que é ser sustentado por Deus como nós entendemos. Quando a gente olha a história do pastor Nildo, que viajou para os Estados Unidos, conheceu os imigrantes lá, a gente olhando para esses pensa, puxa, como eles sofreram, né, pastor? Dificuldade para ir em um lugar longe, longe da família. Mas como eles tiveram a oportunidade de conhecer Deus de uma forma mais profunda. Nós também. As dificuldades da nossa vida são oportunidades de conhecermos a Deus. Por isso precisamos ver a nossa vida de forma diferente, agradecendo a Deus pelo seu sustento. Por fim, Deus quer te fortalecer. Por isso, aceito com prazer as fraquezas e insultos, diz Paulo em 2 Coríntios. Privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Nossa força não está em nós mesmos, a nossa força está em nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a verdadeira força. A força não está no dinheiro que temos, na posição, no conhecimento. Todas essas coisas passam, gente. Todas essas coisas passam. Nossa força está em Deus, no nosso Senhor, que nos fortalece. Quando eu olho a minha história, gente, eu penso
E muitos que falaram assim, puxa, você conseguiu tudo por muito esforço. E eu digo, não é. É a graça de Deus em mim. A graça de Deus na minha vida, na minha história. Alguns de vocês nem conhecem minha história de adolescência, outros conhecem. Mas um dia eu posso contar em particular para aqueles que quiserem conhecer. Mas quando eu olho para a minha adolescência, quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei no fim da minha própria vida? E eu vejo um Deus que cuidou de mim em todo esse percurso. Um Deus que, quando eu não queria a minha vida, olhou para mim e disse, se você não quer a sua vida, eu quero, pois eu tenho muito a fazer. Deus tem planos para nossas vidas. Talvez não seja o plano que a gente imagina. Talvez não seja nem o plano que a gente quer, mas é o plano daquilo que a gente precisa para conhecer a Ele, mesmo que em meio ao sofrimento, para que Deus seja glorificado em nós. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Gostaria de orar por você. Mas antes eu gostaria que você estivesse orando, apresentando a Deus o seu sofrimento, a sua angústia, apresentando a Deus aquilo que você entende que precisa ser restaurado, apresentando a Deus aquilo que você precisa do sustento dEle, apresentando a Deus a sua falta de fé, para que Ele trabalhe no seu coração. Ore a Deus. Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Eu creio na Tua direção e na Tua provisão. E eu creio, Senhor, que se estamos aqui é pela Tua misericórdia. É pela Tua misericórdia que acordamos hoje. É pela Tua misericórdia que temos saúde. É pela Tua misericórdia, Senhor, que temos liberdade de estarmos aqui reunidos, lendo a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que esteja nos dando entendimento disso a cada dia. Nos dê, Senhor, o coração grato por tudo que tem feito por nós e através de nós. E eu te peço agora, Senhor, olhe aos meus irmãos, olhe seus anseios, olhe, Senhor, para cada aflição apresentada diante de Ti. Olhe, Senhor, para os nossos sofrimentos. E eu te peço, Senhor, nos dê um entendimento espiritual do que acontece na nossa vida. Que aquelas brigas pelas quais a gente passa não gerem um ódio no nosso coração por qualquer pessoa que seja, mas gerem um amor incompreensível por aquele que nos odeia, um amor incompreensível por aquele que nos difama, nos insulta, entendendo, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e que estamos nesse mundo para amarmos assim como Tu nos amou. Senhor, eu te peço, Pai, que olhe por cada um que apresenta a sua família diante de Ti, por cada um que pede um milagre na sua vida. E eu te peço, Senhor, age com poder, age, Senhor, de forma extraordinária, Senhor, abençoando, cuidando, provendo. E eu te peço, Senhor, esteja agindo nas nossas vidas. Também te peço, Senhor, por todos aqueles que estão em aflição por alguma coisa. Tranquilize os nossos corações, Deus, para que nós venhamos a entender que em Ti está a nossa segurança, em Ti está o nosso sustento e a nossa provisão. Essa é a nossa oração como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.